Boa noite. A paz do Senhor, amados. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos nesta noite, desta maravilhosa carta, deste maravilhoso escrito de encorajamento que Paulo nos dá, que Paulo dá à igreja de Roma. Versículo 16 e versículo 17 do capítulo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos exaltar o Teu nome. Mais uma vez nós queremos magnificar a Ti, pois só Tu é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, como já foi dito neste culto, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, a receber a glória, a receber a honra, a receber a majestade, o louvor, ó Pai, pois a Ti é devido. Somos apenas os Teus servos, ó Senhor, estamos aqui para glorificar o Teu nome. Usa, Senhor, os meus lábios para que a Tua palavra seja eficaz, para que a Tua palavra, Senhor, adentre aos corações como flecha certeira, e que eles possam compreender a plenitude do Teu Evangelho, a plenitude da Tua palavra, Senhor, que o Teu poder possa se aperfeiçoar na vida de cada um. Derrame, Senhor, a Sua glória nos corações, nas suas mentes, que eles possam, Senhor, serem capacitados por meio do Evangelho, por meio da Tua palavra que é santa, que é maravilhosa, que é eterna, que nos liberta, Pai. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, por esta palavra. Queremos Te agradecer, ó Senhor, porque o Senhor capacitou homens tal como Paulo, como Lucas, como Marcos, como Mateus, homens que colocaram, Senhor, os escritos na Santa Escritura. O Senhor os instruiu, o Senhor os capacitou com o Teu Espírito Santo. E por isso, nesta noite, Senhor, nós temos o privilégio de poder ler a Tua palavra e de poder meditar na Tua palavra. Abençoa-nos, ó Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade e segundo o Teu poder, ó Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amados, antes de eu adentrar no texto que eu acabei de ler, eu gostaria de fazer algumas colocações para que nós possamos compreender melhor o que Paulo está escrevendo à igreja de Roma. O que Paulo está demonstrando para aqueles irmãos que ele ansiava conhecê-los, mas, no entanto, não os conheceu. Paulo tinha uma paixão tão intensa por esses irmãos, que mesmo ele estando preso, mesmo ele estando sob grilhões, mesmo ele estando sob forte perseguição, ele demonstra amor por esses irmãos que estavam em Roma. Então hoje nós vamos abordar nesse texto alguns fundamentos da vida cristã, fundamentos que podem ser vistos em toda a epístola aos Romanos e também na história da igreja. No entanto, é importante nós conhecermos que foi através desses fundamentos que muitos conheceram a vida plena em Cristo Jesus. E esses fundamentos estão todos eles impressos na carta de Paulo aos Romanos, em especial no texto que acabamos de ler. Nós vemos pessoas transformadas por causa destes textos, tais como Agostinho de Hipona, homem maravilhoso, homem brilhante no quesito da sabedoria. No entanto, um homem que tinha a vida totalmente imoral e devassa. Um homem que precisava da graça, um homem que precisava da misericórdia, um homem que precisava do amor de Deus. A história conta-nos que ele vivia aflito e que a sua alma estava dia após dia decaindo, dia após dia se declinando. No entanto, quando ele estava sentado em um jardim, ele ouviu a voz de uma criança dizer tole e lege, que significa toma e lê. Toma e lê. Levantou-se, seguiu até os seus aposentos e ele pegou o livro e leu no capítulo 13 da Epístola aos Romanos a seguinte sentença: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e em bebedices,
não em lascívia e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e na plena dispensação do Espírito. Nada tenhais para a sua própria vontade, para o seu próprio eu, no tocante à carne, no tocante às suas concupiscências. Foi isso que ele leu quando ele abriu o livro. E automaticamente ele foi transformado, porque as palavras de Deus refletiram luz sobre a sua vida. Ele foi convertido, ele foi salvo, e ele foi uma luz para a igreja do seu tempo. Agostinho de Hipona, homem que foi transformado pelo poder de Deus. Um outro exemplo que nós podemos ver, e todos nós conhecemos, é a transformação que aconteceu na vida do jovem Martinho Lutero. Ainda neste momento, Lutero era um professor de teologia, um professor católico romano, professor de teologia, e ele tinha decidido lecionar acerca da carta de Paulo aos Romanos para os seus alunos. E quando ele estava preparando os seus estudos, ele se deparou com a verdade da justificação pela fé e pela fé somente. Essa verdade transformou a sua vida, foi uma luz para a sua mente, uma luz para o seu coração, uma luz para todo o seu ser. Ele foi transformado pela verdade da justificação pela fé. E aí então se desencadeou o que nós conhecemos como a Reforma Protestante, porque ele foi impactado pelo poder da palavra de Deus. Muitos outros foram impactados pelo que está registrado na Epístola de Paulo aos Romanos. Muitos homens foram cheios do Espírito Santo por esses escritos que Paulo registrou na carta aos Romanos. Talvez o mais conhecido seja a transformação que aconteceu na vida de John Wesley. Este homem que foi um instrumento de Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. A conversão de John Wesley foi extraordinária. A história nos conta que no dia 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, em Londres, foi ali onde John Wesley foi impactado pelo poder de Deus. A Bíblia diz que este homem, através dos escritos de Paulo aos Romanos, quando esses irmãos moráveis estavam ali na rua Aldersgate, convidaram John Wesley para uma reunião de oração. Uma reunião de oração foi o caminho, foi o meio pelo qual este homem foi impactado. John Wesley se reuniu com os irmãos moráveis para uma reunião e ali ele teve a sua vida transformada. Como? De que forma? De que maneira? Naquela reunião, um dos irmãos cristãos estavam lendo o prefácio e a introdução do comentário da Epístola de Paulo aos Romanos de Martinho Lutero. Quando ele ouviu aquele irmão simplesmente lendo a introdução, o seu coração foi aquecido e ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio da palavra de Deus. Então ele entendeu, amados, que ele tinha todos os seus pecados perdoados por Cristo. Todos os seus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. John Wesley, um homem que foi instrumento para toda a Inglaterra e para todo o mundo, porque ele havia sido transformado pelo poder da palavra de Deus. Amados, são muitos os relatos que Romanos nos dá acerca de como Deus usou a sua palavra para transformar homens. A Epístola de Paulo aos Romanos é tida por Martinho Lutero como o principal livro do Novo Testamento, a principal carta do Novo Testamento. Para ele, este livro é como o mais puro evangelho e ele certamente merece a honra de um cristão, não de apenas conhecê-la de cor, não de apenas tê-la para a sua vida, não de apenas tê-la como um instrumento para o fortalecimento da sua vida cristã. Para Martinho Lutero, este documento, esta carta, esta impressão de Deus para os homens, ela nada mais é do que o pão diário para a vida do crente. Ela é como um pão diário. Todos nós conhecemos os livros que é chamado de pão diário. Para Martinho Lutero, o pão diário era a carta de Paulo aos Romanos. Porque nesta carta está impressa os fundamentos da vida cristã. Se você quer conhecer os fundamentos da vida cristã, eu te convido a debruçar sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Ali nós vamos conhecer quem nós somos e quem Deus é.
Ali nós vamos conhecer como nós somos tão pequenos e como Deus, o qual servimos, é tão grande e misericordioso e nos amou de tal forma. Como Deus nos lavou dos nossos pecados. Como Deus arrancou de nós a imundícia que há em nossos corações. Por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. Por causa da sua graça. A epístola de Paulo aos Romanos, amados, ela é tida por muitos como um livro básico e sistemático da fé cristã. Um livro básico que sistematiza como nós crentes devemos viver. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que é um livro tão especial, tão profundo na palavra de Deus, para a nossa instrução. Para a nossa instrução. Eu queria concluir essa introdução dizendo que a palavra de Deus deve ser sempre, amados, a nossa regra de fé e prática. E como filhos de Deus, nós devemos ser apaixonados, nós devemos ser amantes dessa palavra e, acima de tudo, nós devemos estudá-la diligentemente e pô-la em prática em nossas vidas. Porque se nós não compreendermos o que Deus fala conosco através da sua palavra, como a colocaremos em prática? Se nós não tivermos a compreensão daquilo que Deus falou-nos através das Sagradas Escrituras, como nós vamos colocar em prática? E então eu gostaria de convidá-los a nós voltarmos para o texto que lemos. E esse texto, ele nos dá pelo menos 3 aspectos de como nós devemos viver. De como nós devemos entender aquilo que Paulo falou. Olha o que ele diz no versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonhe do evangelho. O apóstolo Paulo expressa o seu amor, o seu desejo, a sua ansiedade em ir visitar os irmãos de Roma. Isso está lá no capítulo 1, a partir do versículo 8 até o versículo 15. Se nós olharmos em Romanos capítulo 1, ele faz uma declaração cheia de graça, cheia de amor, cheia de profundo empenho por causa da obra de Deus. Ele não se envergonha do evangelho, mas ele está sempre pronto a proclamá-lo, sempre pronto a anunciá-lo. E a sua declaração, meus irmãos, é enfática. A sua declaração é vigorosa. A sua declaração é cheia de empenho, é cheio de diligência. Ele diz: não me envergonho do evangelho. Que declaração extraordinária. Que declaração maravilhosa. No entanto, essa declaração parece que ela é negativa. E eu explico. Por quê? Porque poderíamos até perguntar: pode alguém se envergonhar do evangelho? Poderia Paulo, o bandeirante do evangelho, sentir vergonha daquele evangelho que transformou a sua vida e o salvou? São perguntas que nós devemos fazer para o texto. Poderia ele se envergonhar do evangelho? Eu quero abrir um parênteses e dizer: primeiro nós devemos lembrar que antes dele ser conhecido como Paulo, ele era conhecido como Saulo, o perseguidor da igreja, o perseguidor do caminho, aquele que ansiava destruir os seguidores de Cristo. Isso aparece lá em Atos capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. No entanto, o apóstolo dos gentios faz esta afirmação com o intuito de gloriar-se no evangelho de Jesus Cristo. E somente neste evangelho. Era nisso que ele tinha sua glória. Era em proclamar as boas novas do reino de Deus que ele se gloriava. Ele considerava uma honra proclamar aquilo que ele tinha recebido. Uma honra proclamar aquilo que tinha transformado a sua vida. Não importava o que acontecesse, Paulo estava pronto a anunciar o evangelho e ele diz: não me envergonho do evangelho. Ou seja, eu não me envergonho do que eu possa sofrer por causa do evangelho. É por isso que parece uma declaração negativa. Será que nós hoje poderíamos declarar tal como Paulo? Nós não nos envergonhamos do evangelho no tempo em que vivemos. Nós não nos envergonhamos de anunciar aquilo pelo qual eu
fui salvo, pelo qual eu fui transformado. Nós não nos envergonhamos de dizer ao mundo quem somos e o que estamos fazendo pela causa de Cristo. Nós não nos envergonhamos. É isso que nós temos que fazer. Precisamos compreender por que o mundo daquela época odiava e perseguia os seguidores e os discípulos de Jesus Cristo. Por que o mundo antigo ansiava destruir? Por que Saulo de Tarso ansiava destruir? Por que as pessoas perseguiam o cristianismo? Primeiramente, era porque o evangelho era identificado com um carpinteiro judeu em Nazaré. Um carpinteiro judeu em Nazaré que havia sido nada mais, nada menos do que crucificado. E aí está o problema. Ser crucificado. Logo, Roma, eles não tinham nenhuma apreciação pelos judeus, porque eles seguiam um judeu que havia sido crucificado, um judeu que havia sido considerado como um malfeitor, um judeu que havia sido considerado como a escória do mundo. Então os romanos não tinham nada, eles não tinham nenhuma apreciação por este povo. Eles não estavam nem aí com este povo. Aconteça o que acontecesse com este povo, eles não se preocupavam. Eles não estavam nem aí. Um outro fator era que a crucificação era tido como a pior morte da época. Só ia para a crucificação os piores criminosos, os malfeitores e a pior escória do mundo. Era esse tipo de gente que ia para o Calvário. Era esse tipo de gente que ia ser pendurado nas cruzes. Tácito chega a dizer que havia mais de 5.000 cruzes na Via Ápia para demonstrar a fúria de Roma contra os cristãos. A Via Ápia era uma via principal que transitava do comércio, e nessa rua havia as suas laterais cruzes de pessoas que estavam crucificadas, para que as pessoas vissem o que Roma sentia em relação aos seguidores de Cristo, aos seguidores do Senhor. Roma era uma cidade altiva e cheia de orgulho. Os cristãos, eles não faziam parte da elite dessa cidade, no entanto, eles eram pessoas comuns e, na maioria das vezes, eles eram escravos. Na maioria das vezes, os cristãos eram escravos. Era assim, e este era o contexto do qual Paulo está escrevendo. Pessoas comuns e escravas. Nesta época, como ainda hoje, meus irmãos, os sábios do mundo desprezam o anúncio das boas novas. Os que se dizem sabedores, os que são conhecedores do saber, desprezam as boas novas. Dizem que os cristãos são loucos, dizem que os crentes creem num livro que foi escrito há mais de 2.000 anos, e dizem que esses crentes conduzem as suas vidas por meio deste livro. E as pessoas deste mundo, os sábios, os conhecedores do saber, dizem que os cristãos são loucos. Podemos ver isso quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, capítulo 1, versículo 18 e também versículo 23 e 25. Olha o que Paulo diz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Versículo 23. Mas para nós que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por causa disso, por causa desse tipo de anúncio, os cristãos eram perseguidos. Por causa desse tipo de afirmação, os servos do Senhor eram perseguidos, eram aniquilados, eram colocados em arenas para degladiarem com feras, para lutarem com gladiadores. E, obviamente, os cristãos simplesmente ficavam quietos e esperavam simplesmente a espada. Simplesmente serem devorados por animais. Mas não negavam o Evangelho. Não se envergonhavam do Evangelho. E Paulo diz: não me envergonho do Evangelho.
Eles não se envergonhavam. Roma, meus irmãos, era uma cidade orgulhosa. Roma era uma cidade que tinha tudo, eles pensavam que tinham tudo. Eles tinham muitos deuses, eles tinham poder político, eles tinham riquezas e glórias humanas. Era este o contexto de Paulo. Era no meio desta sociedade que Paulo estava inserido. Era no meio desta sociedade que os cristãos, os seguidores do caminho, estavam inseridos. Mesmo neste contexto, mesmo em meio a essa sociedade malévola, mesmo em meio a essa sociedade degradante, o apóstolo Paulo declara: não me envergonho do Evangelho. Mesmo em meio à perseguição, como o Eduardo bem disse no momento do louvor, não me envergonho do Evangelho. Não pararei e não me calarei diante do mundo. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é centralizado na cruz de Cristo. E mais uma vez nós devemos lembrar o que Paulo disse aos irmãos de Corinto. Nós pregamos a Cristo, e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amados, entender isso é entender uma joia rara. Entender isso é entender a profundidade daquilo que Deus nos chamou para fazer. Precisamos entender que sempre que o verdadeiro evangelho é pregado, ele causa desconforto, ele causa desprezo, ele causa oposição e até mesmo escárnio. Quando o evangelho é anunciado na sua plenitude, na sua realidade, na sua profundidade, as pessoas ele causa repulsa nas pessoas. As pessoas não suportam. No entanto, devemos prestar bastante atenção naquilo que Paulo diz, quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, a parte B do versículo. Aprove a Deus aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Este é o meio por qual nós recebemos a salvação. É por meio do Evangelho. Paulo não se envergonha do Evangelho porque ele já havia enfrentado muitas dificuldades em sua vida. Veja bem, Paulo foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi enxotado de Tessalônica e Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi taxado como impostor em Corinto. No entanto, ele não se envergonha do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho. Que declaração extraordinária. Por causa do Evangelho, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, enfrentou provações. Por causa do Evangelho, ele enfrentou provações muito além daquilo que ele podia suportar. Por causa do Evangelho, ele enfrentou prisões e também até o martírio. Por causa do Evangelho. Porém, ele declarou: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Amados, para que nós sintetizemos tudo isso que eu disse neste primeiro momento, nós precisamos de algumas razões para lembrar por que Paulo não se envergonha do Evangelho. Primeiro, porque a mensagem do Evangelho é a palavra de Deus, ela não é a palavra de homens. Foi Jesus Cristo quem se encarnou e veio e se revelou, e então, a partir disso, nós tivemos os relatos registrados na palavra de Deus. É por causa do Filho de Deus. O Evangelho não é da terra, ele é dos céus. O Evangelho é a boa nova de amor de Deus pelo homem. O Evangelho é a boa notícia do perdão de Deus para o pecador. O Evangelho é o poder de Deus. E sabendo disso, nós temos a plena convicção
que Deus é onipotente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego, como cita o texto. No entanto, o Evangelho é para todos os povos. O Evangelho estabelece a condição da sua fé, e a condição é a fé em Jesus Cristo. Só o Evangelho oferece a salvação àquele que crê. Só o Evangelho transforma. O Evangelho anuncia a salvação pela fé e pela fé somente. A fé santificadora, a fé salvadora, a fé transformadora, a fé que renova todas as coisas. E foi por isso que no século XVI, Martim Lutero foi impactado. O justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. O justo vence pela fé. O justo caminha de fé em fé. O Evangelho é o meio da salvação. O texto que lemos, de Romanos 1:16 a 17, ainda nos mostra mais um aspecto de grande importância para nós cristãos. O Evangelho ele é o poder de Deus para o quê? Ele é o poder de Deus para a salvação. No primeiro momento, nós vimos como Paulo anunciava o Evangelho de Jesus Cristo sem nenhuma vergonha e com uma enorme convicção, com uma enorme determinação. Paulo foi um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus para uma obra especial. Paulo, um homem especial, chamado por Deus para uma obra especial. Um homem cheio do Espírito Santo que declarou: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amados, para que nós entendamos isso que Paulo está dizendo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, precisamos compreender o que de fato Paulo estava dizendo acerca deste Evangelho aos irmãos de Roma. Por que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Em primeiro lugar, é que o Evangelho do qual Paulo fala, não é um Evangelho acerca do poder de Deus. Como assim, pastor? O que Paulo diz, e ele afirma que o próprio Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é ele próprio o poder de Deus. Ele não fala acerca do poder, ele é o poder. Porque se ele falasse acerca do poder, não teria poder para salvar. Não teria poder para transformar vidas. Mas quando nós entendemos que ele próprio, o Evangelho, é o poder de Deus, aí o Evangelho nos transforma. Aí o Evangelho transforma o homem. Aí o Evangelho transforma a humanidade. Porque ele não fala acerca de um poder. Ele é o próprio poder de Deus. A carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma, ele demonstra claramente que o Evangelho é pelo meio do qual Deus salva os homens. Olha o que diz o Dr. Lloyd Jones. O Evangelho é o poder de Deus produzindo salvação em nós. Ou seja, Deus em nós, a esperança da glória. Deus em vós, a esperança da glória. A Bíblia, queridos, está repleta de afirmações de que Deus efetua a sua obra da salvação em nós pelo seu poder. Não é o homem quem tem o poder de se salvar, é Deus quem salva o homem por meio da pregação do Evangelho. É Deus quem transforma o homem por meio do Evangelho. A salvação é obra de Deus, pois tudo o que Deus determinou antes da fundação do mundo, Ele determinou pelo seu eterno poder, pela sua eterna misericórdia, pela sua eterna graça. Ele planejou tudo, o que Ele fez tudo foi por causa do seu amor. Foi por causa da sua obra realizada em Cristo através do seu Santo Espírito e pela sua soberana vontade. Deus achou graça em salvar homens pecadores. Deus enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz para salvar homens que não mereciam a salvação.
Deus proporcionou a salvação aos homens. E quando entendemos a soberana vontade de Deus, nós compreendemos que tudo que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Para isso, nós temos que entender o quanto Deus é bom. Você já se perguntou o quanto Deus é bom? O quanto Deus cuida de ti, o quanto Deus cuida da sua igreja, o quanto Deus cuida dos missionários, o quanto Deus levanta homens e mulheres para ir, através de missões, levar o Evangelho? Você já se perguntou como o Evangelho chegou até ti e como você foi transformado pelo poder do Evangelho? É por causa do poder de Deus. E a sua obra é boa, a sua obra é perfeita, a sua obra é agradável. Nós precisamos entender que Deus chama quem Ele quer, e o chamar de Deus é a ação eletiva do seu poder. Deus chama quem Ele quer. O poder de Deus que é realizado no chamamento por aqueles que serão salvos do quê? Salvos da ira de Deus. Deus chama e salva os homens e os livra da sua ira. Deus chama homens, Deus chama mulheres, Deus chama crianças, Deus chama anciãos, Deus chama todas as pessoas por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua bondade, para salvar da sua ira. É esse evangelho de poder, amados, que demonstra a justificação efetuada por Deus. É este evangelho de poder pelo qual Deus regenera os homens. É este evangelho de poder pelo qual Deus santifica os homens. É este evangelho de poder pelo qual Deus nos preserva como filhos amados do Pai. É este evangelho de poder pelo qual Deus nos glorificará no devido tempo. É este evangelho. O evangelho de poder. O Evangelho é a expressão maior do amor de Deus para com os pecadores. É o Evangelho que atrai os que serão salvos. É o anúncio fiel das Sagradas Escrituras que tem o poder de atrair homens e mulheres pecadores para a salvação. É o Evangelho que atrai, é o Evangelho que justifica, é o Evangelho que livra o homem da condenação e dá-lhes salvação. É o Evangelho que tem o poder de agir soberanamente, pela vontade de Deus. E eu quero concordar com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte, que salvação, ela é passada, ela é presente e ela é futura. Olha o que ele diz. E ele diz claramente que a epístola de Paulo aos Romanos demonstra que enquanto a justificação, já fomos salvos. Quanto à santificação, estamos sendo salvos. Quanto à glorificação, seremos salvos. E eu explico, para que nós todos compreendamos. Na justificação, somos salvos do pecado. Na condenação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Na glorificação, seremos salvos da presença do pecado. Não haverá mais pecado. Não haverá mais dor. Não haverá mais tortura. Não haverá mais perseguição, porque todos estaremos juntos do Senhor e Rei dos Reis. Essa é algo extraordinário, amado. É algo maravilhoso. O chamado de Deus é maravilhoso. E esse chamado Ele fez a homens. E esse chamado Ele enviou por causa do Evangelho glorioso que foi transmitido aos homens. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Olha que interessante. É poder para a salvação de todos? Não. O Evangelho tem poder para salvar todo aquele que crer. Não é para todos. Ele é eletivo. Ele escolhe. E essa é a soberana vontade de Deus. E eu quero crer e entender que você está aqui nesta igreja porque Deus te escolheu para fazer parte daqueles que serão salvos. É assim que eu entendo o Evangelho. É assim que a Bíblia expressa o Evangelho. Deus elege quem Ele quer e Ele salva quem Ele quer. Deus é soberano. O poder de salvação está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens.
Está nas mãos de Deus salvar, está nas mãos de Deus trabalhar na vida de quem Ele quer trabalhar. E é por isso que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvação. E por fim, o texto que lemos mostra-nos uma figura gloriosa deste Evangelho. Diz que ele é a justiça de Deus que é revelada no Evangelho. Uma justiça de Deus que se revela no Evangelho. Último ponto que nós vamos tratar. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós precisamos ver como a justiça de Deus se revela neste Evangelho. Em primeiro lugar, é que ela faz por nós o que nós não podemos fazer. Isso é a justiça de Deus. Ela realiza algo em nossas vidas que nós não podemos fazer. Nós não podemos realizar, pois Deus fez por nós em Cristo Jesus, quando Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Nós não tínhamos capacidade alguma em nos oferecermos no Calvário, porque nós não seríamos justificados. Devemos lembrar que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pecado por nós, e por isso Ele foi para o Calvário, porque o salário do pecado é a morte. Então Ele pagou o preço do pecado, morrendo. Ele se fez pecado por nós e morreu os nossos pecados. Mas a diferença entre Jesus e nós, sendo Ele o Filho de Deus e eterno homem, é que Ele não tinha pecado. Se Ele não tinha pecado, a morte não podia o deter. É por isso que Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele era puro, santo, imaculado, perfeito. Então Ele levanta dentre os mortos ao terceiro dia, porque Ele é perfeito. Ele é santo, Ele é eterno. E o seu amor leal e eterno foi feito por nós. Vemos claramente na palavra de Deus que Jesus veio ao mundo para quê? Jesus veio ao mundo como nosso fiador, representante e substituto. Ele nos substituiu, era para mim e para vocês estar no Calvário. Mas Ele nos substituiu. Olha o que o profeta Isaías diz, pelo menos 800 anos antes de Cristo, no capítulo 53 do seu livro. Ele diz que quando Jesus estava na cruz, Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Toda a nossa iniquidade estava sobre Jesus. Ele foi ferido pelos nossos pecados e foi traspassado pelas nossas iniquidades e transgressões. O profeta messiânico, ele vê isso, ele tem essa revelação de Deus pelo menos 800 anos antes de Jesus Cristo estar na cruz do Calvário. Que revelação gloriosa o profeta Isaías teve. E ele calou-se? Não. Ele anunciou para a sua época. E tão certo como Paulo declarou, não me envergonhe do Evangelho, eu penso que Isaías não se envergonhou de falar de Deus. Não sei se todos sabem, mas Isaías foi martirizado, sabe como? Cerrado ao meio. Ele foi cerrado ao meio, por causa da palavra de Deus. Ele não se envergonhou do Evangelho. Ele pregou o Evangelho. Ele levou a palavra de Deus aos homens. Ele foi ferido pelos nossos pecados e transpassado pelas nossas iniquidades. Esse é o teu Senhor. Esse é o Jesus que você serve. Este é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele se fez pecado por nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, é o que o profeta Isaías diz. Amados, lá no alto da cruz, sobre o Gólgota, tendo seu corpo ferido, tendo seus músculos esmagados, tendo as maiores dores, dores que sequer nós podemos imaginar, dores intensas. A Bíblia diz que foi um longo período de dor, sofrendo calado, por amor àqueles que são os seus servos.
com seu rosto todo empapuçado de sangue. Na hora derradeira ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Deus abandonou Jesus? Não. Deus repudiou por causa do nosso pecado que estava sobre ele. Ele não abandonou Jesus. Mas Deus virou as costas por causa do meu e do vosso pecado que estava sobre ele. E do pecado de toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus virou-se. O mesmo Deus, sendo ele Deus, ele não pôde socorrê-lo naquele momento. Ele não pôde. Naquele momento, a Bíblia diz que não havia beleza nele. Não havia formosura nele. O Pai escondeu o rosto dele. E a lei exigia a sua morte. Porque ele se fez pecado por nós. O justo pelos injustos. A Bíblia diz que o sol se escondeu. A Bíblia diz que isso foi ao meio-dia e então houve trevas, negridão. Em pleno meio-dia houve trevas. E o Senhor dos Senhores, ele desceu ao inferno em uma agonia intensa e ele bebeu sozinho, amados, o cálice da ira de Deus. Sozinho ele bebeu o cálice da ira de Deus contra o pecado. Neste momento, o inferno estava em festa. Neste momento, o inferno pensou que tinha alcançado uma grande vitória. Então Jesus dá um grande brado: está consumado. Está consumado. João 19:30. E ele então esmagou a cabeça da serpente, triunfou sobre os principados e sobre as potestades. Jesus Cristo pegou o escrito de dívida que havia contra nós, e então o que ele fez? Ele rasgou, ele anulou, ele encravou na cruz aquilo que eu e você deveríamos pagar. É o que está lá em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e versículos 15. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra mim e que havia contra vocês. Ele rasgou o escrito de dívida. Que coisa gloriosa! Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, que nos ama tanto, irmãos, que envia o seu próprio Filho para morrer, o seu próprio Filho para pagar pelos nossos pecados. Que evangelho extraordinário, que anúncio maravilhoso. Olha o que o reverendo John Stott diz acerca da justiça de Deus. E eu achei essa colocação dele extraordinária. Olha o que ele diz: parece legítimo afirmar, portanto, que a justiça de Deus é a iniciativa tomada por Deus ao justificar pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto, sua maneira justa de declarar justo o injusto, pela qual ele demonstra sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere justiça. Ele o fez por intermédio de Cristo, o justo que morreu pelos injustos. Que colocação extraordinária! O justo, que não precisava pagar nenhum preço, que não devia nada, ele se faz injusto. Para nós que devíamos tudo, ele se faz injusto para nos purificar, para nos transformar, para nos libertar. A justificação, amados, é mais que perdão. A justificação é excelsa. Precisamos entender que Cristo não apenas cancelou a nossa dívida, não apenas anulou o que devíamos pagar, Ele pagou completamente por meio do seu sacrifício vicário, por meio do seu sacrifício substitutivo. Ele pagou o preço que devíamos pagar. Mas também a Bíblia diz que Ele depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo. A infinita justiça de Cristo, de tal forma que estamos quites completamente com a lei da justiça divina. Porque Cristo pagou. Você não deve,
Eu não devo. Os cristãos não devem. Porque fomos justificados. E é o que Paulo diz. É o que Paulo diz na parte B do verso A. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como vimos, Jesus, o Cristo, levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Como cristãos, irmãos, devemos crer na obra que Jesus Cristo fez, crer na obra que Ele realizou. Esta obra é a justiça de Deus, que deve ser recebida pela fé, que deve ser operada por Deus, não pelas obras dos homens, não por aquilo que podemos fazer, não porque o homem é bom. Não. A justiça de Deus é realizada por meio de Jesus Cristo. E o final do texto que nós lemos diz: o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. A nossa justiça não é nossa. A nossa justiça é a justiça de Cristo que é imputada em nós, por nós, para nós, recebermos ela por meio da fé. É essa a diferença. Recebemos a justiça de Cristo. E bem no começo do Evangelho nós ouvimos Paulo dizer que é por meio da fé. E é para aqueles que creem no anúncio da pregação. E eu quero encerrar com apenas uma frase de encorajamento para a igreja. E é a frase que foi a mola propulsora para a reforma. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. É pelas suas forças? Não. É pelas minhas forças? Não. É pela fé no Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos capacite, que Deus nos faça ser tão intenso com a palavra de Deus, como somos intensos por tantas outras coisas, amados. Tantas outras coisas nos tomam, tantas outras coisas nos arrebatam, que a palavra de Deus possa nos arrebatar de tal forma, que nós devemos ter paixão em estar com a palavra de Deus e poder declarar, tal como Paulo declarou, e poder entender, tal como Lutero entendeu, o justo viverá pela fé. Fique em pé, por gentileza. Eu quero orar. Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário. E o que Deus fez pelo seu povo não tem preço. Não tem preço, amados. Não tem preço o que Deus fez por nós. Todos nós somos merecedores da ira. Mas Deus nos deu o amor. Deus nos deu a misericórdia. Deus nos deu a sua graça soberana. Merecemos a ira. Não merecemos nada mais do que a ira. O nosso lugar é o lugar da ira. Mas Deus nos amou. Deus nos libertou. Deus nos salvou. Isso é maravilhoso. Senhor, não temos palavras, Senhor, para expressar a gratidão. Expressar o amor, ó Pai. E devolver este amor que o Senhor enviou na cruz por nós. Não temos palavras, Senhor. Somos tão pequenos. Somos tão impuros, ó Pai. Como a Tua palavra diz, somos tão merecedores da Tua ira. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que viu que era possível atrair o homem para Ti, e por isso enviou o Seu Filho.
Senhor, que evangelho glorioso nós recebemos. Que evangelho extraordinário, Senhor, os homens recebem dia após dia. Mas muitas vezes, ó Senhor, os ouvidos estão tapados. Muitas vezes os olhos estão vendados, ó Pai, e não conseguem ver a luz do evangelho. Não conseguem ouvir, ó Pai querido, a expressão da Tua voz dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos os que estão oprimidos. Vinde a mim todos aqueles que são rejeitados. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para abrir-lhes o ouvido, para tirar as vendas dos olhos, ó Senhor, para que se voltem para Ti. Que nós possamos, ó Senhor, mediante o Teu Espírito Santo, nos voltarmos para Ti. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos do Teu auxílio, Pai. Nós precisamos da Tua misericórdia, porque sozinhos nós não conseguimos, ó Deus. Ajuda-nos a sermos, ó Pai querido, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, cheios do Teu Espírito Santo, com intensa paixão, ó Pai, que não conseguimos ficar calado diante da sociedade da qual vivemos. Senhor, que não possa importar, ó Senhor, o que acontecerá, mas que o Teu Evangelho seja pregado, que o Teu Evangelho seja anunciado, Pai. Ajuda-nos, capacita-nos. Talvez nem todos, ó Senhor, estarão atrás de um púlpito, sobre uma tribuna, expressando e proclamando a palavra. Talvez nem todos estarão no ministério de louvor, proclamando a palavra por meio de hinos. Mas capacita o Teu povo, Senhor, a anunciar o Evangelho, a levar as boas novas da salvação e a dizer como Paulo: não me envergonho do Evangelho. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a sermos instrumentos, ó Senhor, para proclamar as boas novas, para anunciar as boas novas, principalmente em ações, ó Pai. Que a nossa vida demonstre aquilo que lemos na palavra de Deus, aquilo que ministramos na palavra de Deus, aquilo que meditamos na palavra de Deus. Que as nossas vidas glorifiquem o Teu nome, Senhor. Somente a Ti, pois só Tu és digno de glória. Só o Senhor é digno de glória. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que possamos declarar como Paulo: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, pois como está escrito: o justo viverá pela fé. Que Deus muito te abençoe, que Deus muito te capacite a viver um Evangelho superlativo, o Evangelho para a sua glória, em nome de Jesus, amados. Eu não sei se o louvor tem algum hino. Enquanto o louvor está louvando esse último hino, que você coloque o seu coração diante de Deus, e que você creia, e que você declare: não me envergonho do Evangelho. Se você não conhece a Cristo, nós queremos orar por você. Nós queremos apresentar Jesus mais de perto para você. Estou aqui, está a Beverly, está a Paula, está o Marcos. Estamos aqui. Está a irmã Maria, que pode orar junto com você. Nós queremos orar. Nós queremos lhe abençoar. Em nome de Jesus, amados. Deus os abençoe.